Olá, tudo bem? Estamos no ar com o programa Pingo nos Is, aqui pela TV Litoral Panorama. O nosso programa busca trazer e exemplificar questões de economia, política, segurança, para o pessoal de casa entender um pouquinho mais o que acontece no Brasil, no estado e também aqui na nossa região. O tema de hoje é segurança pública. Para falar sobre esse assunto, está comigo aqui no estúdio o Sargento Lotin, ele que é presidente da Associação Nacional de Praças e também diretor da PRASC, que é a associação aqui do estado de Santa Catarina. E também o professor Eduardo Guerini, cientista político, para discutir sobre essa questão em âmbito político, das políticas públicas para a segurança pública. E sobre o assunto inicial, conversar com o Sargento Lotin, questão da intervenção federal, Sargento. Como é que o senhor analisa essa questão, já que o senhor representa os praças do Brasil e geralmente quem vai para a linha de frente é o praça, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Carlos, professor Guerini. É um prazer estar aqui em Balneário discutindo esse tema, que é um tema hoje importante para a sociedade brasileira. A questão da intervenção, na verdade, no Rio de Janeiro, o processo de intervenção que se deu agora, ele foi meramente protocolar, né? Porque a intervenção no Rio de Janeiro ela já ocorre desde 92 com a ECO 92. Desde 92, o Exército e as Forças Armadas estão em determinados momentos no Rio de Janeiro, né? Começou lá, várias GLOs, que é garantia da lei da ordem, nesse período, e agora é mais de forma protocolar. Um gasto muito grande do ponto de vista financeiro, né? O Exército, inclusive, tem investido muito do ponto de vista financeiro, por um resultado que nós estamos aí com um pouco mais de um mês de intervenção e a gente não vê efetivamente resultado do ponto de vista de segurança pública. No âmbito dos praças, a única coisa que saiu, primeiro, não se debateu com a categoria, o processo de intervenção, e quem conhece a realidade do Rio de Janeiro são os policiais, que estão no dia a dia da situação colocada lá. Hoje, recentemente, eu vi uma entrevista do general dando conta de que teria que apertar a escala dos profissionais, ou seja, agravar mais ainda a situação de um profissional no Rio de Janeiro que já tem um salário está atrasado, que já não ganha um salário condizente e vai novamente acabar sobrando para quem está na ponta do sistema, né? Infelizmente, essa que está a realidade. Torcer, a intervenção está dada, é um processo que está colocado e a gente torce para que efetivamente tenha resultados, né? Mas eu, infelizmente, sou um tanto quanto cético com relação a isso, porque a forma como está sendo tratada a segurança pública como um todo, e essa intervenção ela é o ápice desse processo, é uma forma belicosa, é a partir da repressão pura e simples, né, sem políticas públicas efetivas, aí o professor Guerini pode me auxiliar, né, que debatam segurança pública e que tragam uma segurança pública de qualidade para o cidadão carioca e para o cidadão brasileiro como um todo. Professor Eduardo, uma ação política essa intervenção federal, porque em ano eleitoral essa atitude, como disse também o Sargento Lotin, de falta de um grande investimento, falta recursos. Pediram 3 bilhões, o governo disse não, só tem 1 bilhão. Já é um terço só do investimento? Em primeiro lugar, eu concordo com o Sargento Lotin, que está se colocando a responsabilidade da segurança pública, e aí a ordem pública é um tema maior, nos policiais. Quando, na verdade, os policiais são a ponta do iceberg de um problema que está relacionado a um agravamento da situação social, a desigualdade social, a informalidade que está levando muitos à ilegalidade, à ilicitude. Então, o que se vê no Rio de Janeiro, enquanto o resultado da intervenção do governo Temer, é uma tentativa de mudar a agenda, quando o foco, na verdade, é um país que deserdou seus cidadãos, que não garante políticas de inclusão. E aí eu volto a dizer, o primeiro general que interviu na ECO 92 e depois posteriormente dando entrevista, ele diz o que precisa é um choque de cidadania. Exatamente. Ou seja, inclusão, políticas de educação, políticas de saneamento, políticas de ordenamento para a ocupação, para que o Estado ocupe aquilo que hoje milícias e traficantes estão fazendo. A intervenção social é feita por milícias e traficantes, e isso se torna um tanto violento com a comunidade, porque as milícias e os traficantes eles exigem cada vez mais daquela comunidade pauperizada, sem direitos, desassistida na maior parte das vezes, e se replica em vários estados. A mudança da agenda do governo Temer é resultado da falta de um plano de longo prazo. E o Brasil tem uma ideologia
que vai resolver problemas que são estruturais no curtíssimo prazo, que é aquilo que se chama a ideologia do curto prazismo. Tudo tem que ser resolvido imediatamente. Às pressas. Né? Às pressas. E, assim, a violência, ela não se resolve numa sociedade desigual, numa sociedade excludente. Mais do que isso, a própria população, a partir da intervenção, notou que no último mês, com exército ou sem exército, se agravou e se potencializou aquilo que se chama mortes violentas de policiais Sim. e de cidadãos. Então, um confronto que coloca em linha cruzada os interesses dos cidadãos, os interesses dos policiais, que também morrem para garantir algo que o Estado brasileiro não garante, cidadania. E para finalizar, uma pesquisa que foi realizada recentemente demonstra que a maior parte dos cariocas aprova a intervenção, mas não vê nenhuma melhoria no último mês. Então, mais ou menos o que se repete nos estados, é criar uma operação presença de policiais com forças-tarefas, com comitês de gestão de crise, que virou um modismo, quando na verdade o problema é econômico, social, geracional e, mais do que isso, um país que desvaloriza professores vai ter que valorizar policiais. E o resultado é que os policiais também são desvalorizados. Só para finalizar, e eu acho que isso é importante, que o Sargento Lotin tem mais informação, a maior parte dos policiais hoje está em situação de medo, tal como a população, porque Sim. eles estão sendo vítimas de uma responsabilização que não é deles, é dos governantes, é do presidente da República, é da classe política e dos poderes constituídos. E um agravante maior, a morosidade do judiciário. Nós temos uma população carcerária que só cresce por conta de crimes de bagatela, crimes de tráfico, crimes de ordem patrimonial. E nessa questão também, né, Sargento, como o professor comentou na intervenção federal, milícias e traficantes, eles não têm lei. E o policial precisa seguir a lei e é punido pela lei. Acho que o professor Guilherme tocou em dois pontos que são muito importantes. A questão da cidadania. O processo do Rio de Janeiro não é um processo novo, é um processo que é histórico. Se eu fui estudar isso, inclusive conversar com pessoas lá do Rio de Janeiro, com estudiosos da segurança pública, a urbanização dos morros no Rio de Janeiro, a favelização, isso é um processo histórico, inclusive incentivado pelos governos. A Rocinha não nasceu do nada. O Morro da Providência foi ocupado inicialmente no começo do século, 1900 e alguma coisa, justamente por militares do Exército que vieram da guerra e foram alojados nos morros, e aquilo iniciou um processo de favelização. A Cidade de Deus, que tem o filme, um processo de urbanização, tira o pessoal do centro, que é a valorização dos imóveis, etc., joga para o canto, quanto mais longe. E joga, literalmente joga, porque daí tu não dá condições mínimas de cidadania, como saúde, educação, segurança, saneamento básico. E, obviamente, onde não tem o Estado, onde o Estado não entra com o seu complexo de serviços, a criminalidade vai tomar conta. Esse é um debate importante. A questão da cidadania. A população do Rio de Janeiro, professor, ela é a favor, porque a nossa população como um todo não entende o que é segurança pública. E vende ou tem a percepção de segurança pública a partir de uma lógica politiqueira que é vendida para a sociedade, dando conta de que segurança pública é só policiamento, é só polícia, prisão, arma e viatura. Não é isso. A lógica de polícia, prisão, arma e viatura, ela tem gerado 62 mil mortes no Brasil por ano. É um índice astronômico, absurdo. Ela tem gerado mais de 500 mortes de policiais, O ano passado, 2017, mais de 500 mortes Sim. de policiais. Ao longo dos últimos 5, 6 anos, foram quase 3 mil policiais. E eu tenho dito, professor Guerini e Carlos, é o sem camisa matando o descamisado. Porque quem está sofrendo as agruras desse modelo autofágico de segurança pública são os policiais militares da ponta, que é o soldado que inclusive mora na favela, Sim. junto com o pequeno traficante, e aí não se faz um debate macro sobre políticas públicas com relação à prevenção a drogas, não se faz um debate macro com políticas públicas com relação à saúde, à educação. Em Santa Catarina, recentemente, a gente tem notícias inclusive dos sindicatos professores que foram fechadas quase 80 escolas. Quer dizer, para onde vai essa juventude? Isso tem um processo macro que tem que ser analisado dessa forma. E a partir disso, prevenção, políticas de prevenção. Então, infelizmente é isso. Ou a gente se apropria desse debate, enquanto sociedade faz disso uma política de Estado,
não de governo, porque todos os governos de todas as correntes políticas e ideológicas dos últimos 30 anos abandonaram a segurança pública e, mais grave, abandonaram o policial e o bombeiro militar, o profissional de segurança pública que está na ponta. Porque no final das contas é ele que tem que resolver esses problemas de inércia do Estado brasileiro. Até quando se fala em segurança pública, né, se fala em polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, tem toda uma estrutura policial de segurança, área de segurança nessa conversa toda. Eu vou só pedir um espaço para os senhores, a gente precisa para o nosso apoio cultural, o assunto aqui é polêmico, é tocante, é sobre a questão da segurança pública. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Após o nosso apoio cultural, nós falamos sobre segurança pública aqui no Pingo nos Is.